Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu quero mostrar para a igreja as obras da fé, porque nós aprendemos, irmãos, em Tiago, na carta que Tiago escreveu, que se o homem tem fé, então esta fé, ela se manifesta com obras. Ninguém pode mostrar a sua fé ou manifestar a sua fé se não tiver obras. A única coisa que mostra a fé no homem são as suas obras. Lembra quando Jesus estava em Cafarnaum e chegaram 4 homens trazendo um paralítico? Chegaram, a casa estava cheia, não puderam entrar pela porta, subiram o telhado, desceram, e a Bíblia diz, e Jesus vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé deles em quê? No que ela se manifestou, com as obras, com as ações, com as atitudes. Então é assim que a fé se manifesta, e a fé tem obras. Só que tem coisas que as pessoas fazem, obras que não são acompanhadas de fé, tá? Tem pessoas que fazem coisas que, por exemplo, o dízimo por obrigação. Você tem que dar o dízimo, porque senão o devorador vai comer suas finanças. Isso é um equívoco teológico terrível, né? Mas aí o povo vai lá e dá o dízimo, mas não estão dando por fé. Eles têm a obra, fizeram um sacrifício, uma grande renúncia, mas não foi por fé. Foi por pressão, por ameaça, tá? Então você tem que entender isso. Tem coisa que o homem faz, obras bonitas, obras grandes, mas que não são por fé. É por pressão, é por interesse de ser visto, por interesse de ser aplaudido, por interesse de receber alguma coisa em troca. Então isso não é a fé. Mas nós vamos aprender verdadeiramente, ou de fato, como a fé se manifesta em várias áreas da nossa vida. E a primeira coisa que ele fala aqui, no versículo de número 4, é a fé para ofertar. No versículo de número 4 ele diz, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, a oferta que ele deu, depois de morto, ainda fala, a fé, né? Não a oferta, a fé. Mas preste bem atenção, já que nós aprendemos que o dízimo não é obrigatório, que o dízimo era doutrina para o judaísmo e não para o cristianismo, que o dízimo era dado uma vez por ano, e não era dinheiro, era o fruto da terra, e que nós aprendemos que no Novo Testamento, a Nova Aliança, ela nos ensina a ofertar, a contribuir de uma forma voluntária, de uma forma espontânea. É isso que o Novo Testamento nos ensina, em Coríntios, em Atos dos Apóstolos, a gente vê o exemplo da igreja ali, ofertando voluntariamente. Então, como nós aprendemos que a oferta é voluntária? Então, olhando para esse versículo 4, que mostra a fé de Abel, que ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, não é que Abel deu uma quantia maior do que a oferta de Caim, não é que o volume da oferta de Abel era maior do que o volume da oferta de Caim, não. Quando ele diz que Abel deu uma oferta maior do que a de Caim, ele se refere à fé de Abel naquele momento para ofertar, porque Abel foi movido a ofertar a Deus não por pressão, ou não por esperar alguma coisa em troca, mas simplesmente pelo prazer, o gozo, a alegria e a fé de saber que está oferecendo uma oferta ao Deus vivo e todo-poderoso. Então, mas o Caim não. O Caim talvez ofereceu a oferta só porque viu o Abel levar. O Caim talvez ofereceu a oferta só porque viu o Abel levando uma oferta, eu vou levar também. Ou então porque Caim foi pressionado pelos seus pais, vá meu filho, leve uma oferta para Deus, o Abel vai levar, leve também.
ou então ele foi pressionado, ou então surgiu na mente de Caim a seguinte ideia: eu vou levar uma oferta, porque quem sabe eu dou essa oferta e Deus vai me dar 10 vezes mais. Eu não sei, alguma coisa errada estava no coração daquele homem quando ele estava ofertando. Ele levou sua oferta, como Abel também levou a dele. Mas quando Deus olhou para a oferta dos dois, uma foi rejeitada e a outra foi aceita. Amém? E é isso que o Novo Testamento nos ensina sobre essa questão de oferta. A questão da oferta na Nova Aliança ela é tão tremenda que Jesus ensina assim: se tu for levar a tua oferta e lembrar que o teu amigo, teu irmão tem alguma coisa contra ti, tu não dá a tua oferta, tu deixa ali a tua oferta no altar, volta, se reconcilia primeiro com o teu irmão, depois tu vem e dá a oferta. Por quê? Porque quando o Novo Testamento mostra que a igreja realmente precisava de ofertas, e os irmãos traziam oferta voluntária, mas Deus não estava se vendendo pela oferta não. Mas Deus não estava sendo beneficiado diretamente com aquele dinheiro lá no céu não. Inclusive essa semana eu vi uma reportagem absurda, que aconteceu, eu não lembro qual país, num país estrangeiro, aí, não foi aqui no Brasil, foi num país estrangeiro, que um camarada de uma determinada seita, ele tinha conversado com a esposa dele, e tinha obrigado a mulher dele lá no cartório com ele, pedindo para ela: olha, assine aí, quando eu morrer, você vai botar um valor de tantos mil reais dentro do meu caixão, porque eu quero levar esse dinheiro para apresentar para Deus lá, para Deus perdoar meus pecados. Aquele cara colocou isso é real. Eu vi isso agora, irmão, ontem, num site aí que eu não me lembro qual foi, num site de reportagem. Alguém mais viu isso? Não. Eu vi isso aí ontem. Aí o cara estava lá enterrado, com um equivalente a mais de 130 mil reais lá dentro do caixão dele. Aí a família, o resto da família descobriu que a mulher dele tinha ficado em segredo só com eles dois. O resto da família descobriu, entraram na justiça, fizeram a exumação do corpo, tiraram o dinheiro de dentro e deram para a comunidade pobre. Mas olha a mente desse cara, meu irmão. Ele achava que ia chegar lá no céu e aquele dinheiro ia acompanhar ele, e lá ele ia poder pagar a Deus alguma coisa. Mas eu te digo, irmão, que esses absurdos estão acontecendo dentro das igrejas evangélicas hoje. Tem gente levando dinheiro para a igreja, ou dízimo, ou oferta, ou voto, ou saquitel, ou envelope ungido, consagrado. Tem gente levando dinheiro para as igrejas hoje, irmão, na esperança de comprar de Deus alguma bênção. Tem gente levando dinheiro para as igrejas hoje, irmão, como Caim, porque estão sendo pressionados. Tem gente levando dinheiro para as igrejas hoje, irmão, como Caim, porque estão recebendo a promessa de que vão receber muitas vezes mais. Tem gente levando dinheiro para as igrejas hoje, irmão, por pura religiosidade, achando que estão pagando a Deus alguma coisa, ou que vão ser melhor diante de Deus por aquilo que estão fazendo. E isso é oferta de Caim. O homem que oferta pela fé, ele não espera nada em troca de Deus. Ele não dá por barganha, ele não dá esperando 10, 20 ou 30 vezes mais. Ele dá porque ele ama, porque ele tem alegria, porque ele tem prazer e porque ele tem fé, como Abel fez. E como nós vemos os exemplos da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vemos o que ali? Que não havia entre eles necessitado algum, lembra? Porque todos que possuíam propriedades ou casas, vendendo-as, traziam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Aí os pastores de hoje param bem aí, E o restante, o versículo seguinte: e os apóstolos distribuíam com a igreja de acordo com que cada um tinha necessidade. A fé dos irmãos em levar a oferta, e a fé dos apóstolos em levar e ajudar os irmãos com aquela oferta. Mas nas igrejas das ofertas de Caim, os pastores ficam com dinheiro para si, luxando, enriquecendo às custas das ofertas. É isso que acontece. Então, meu irmão, se nós queremos, é importante ofertar? É. O Novo Testamento fala de oferta? Fala.
A Bíblia, o Novo Testamento mostra exemplo de pessoas ofertando? Mostra. Sim. Mas é importante fazer isso pela fé. Então, se eu vou ofertar, eu tenho que fazer isso porque creio, porque acredito, porque tenho fé, porque tenho convicção e certeza de que é a vontade de Deus, de que é o querer de Deus, de que é o desejo de Deus, de que é o propósito de Deus que eu faça isso. Essa fé. Então, as obras da fé, primeira que fala aqui esta noite no versículo 3, é sobre a oferta. Como é que você tem ofertado? Você virou aquele religioso de carteirinha, que todo culto tem que trazer alguma oferta para poder botar? Não, eu vou levar porque os irmãos ficam olhando, aí se eu não botar. Ninguém é obrigado a trazer oferta a todo culto. Ninguém é obrigado a todo culto trazer alguma oferta. Não. Porque geralmente as pessoas que, algumas vezes, eu não digo aqui porque os irmãos já estão ensinados já faz tempo sobre isso que a gente prega. Porque as pessoas que muitas vezes trazem oferta a todo culto, é só para poder os irmãos não ficar olhando. Mas aqui você pode ficar tranquilo que não existe isso não. Mas tem outras igrejas aí que eu já visitei, e alguns outros irmãos sabem também, que até já fizeram parte, que na hora da oferta você fica constrangido, você fica com vergonha. Quem aqui já visitou alguma igreja que ficou com vergonha na hora da oferta? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Tem mais alguém? Levanta aí bem alto para todo mundo ver. Olha aí, ó, quanta gente aí ficou com vergonha na hora da oferta. Por quê? Porque pedia demais, pressionava demais, e ficava com vergonha, constrangido. Aí sempre que eu ia visitar essas igrejas, eu levava alguma coisa. Eu vou levar porque eles vão aperrear mesmo, eu vou dar alguma coisa. Mas depois que eu amadureci, entendi, meu pastor podia era chorar, podia era sair de joelho andando no meio da igreja, que eu não ia dar. Eu digo, rapaz, está aí, Deus me revelou que tem 10 irmãos aqui para dar 5 mil reais. Eu digo, seja lá quem for, eu não estou nem aí, né? Então, meu irmão, entende isso. Tem muita gente ofertando assim na igreja. E como é que você está ofertando? Você está trazendo a sua oferta todo mês para a obra de Deus? Você está trazendo com mesquinhez, com avareza, com miserabilidade? Você está trazendo por barganha? Está trazendo esperando alguém em troca? Está trazendo esperando as portas do céu se abrir, as bênçãos sem medida ser derramada? Então você está trazendo da forma errada. Aprenda a trazer da forma correta. Aprenda a trazer da forma correta, porque realmente para ofertar precisa de fé. Precisa, porque ninguém vive nadando em dinheiro. Eu acho que quase todo mundo aí está meio apertado financeiramente. E tirar uma oferta para quem ganha R$1.000, tirar uma oferta de R$100, ou de 50, ou de 70, ou de 80, ou de 110, já faz uma diferença no orçamento de casa. Tira porque tem fé e quer ajudar a obra de Deus e quer ver a obra de Deus avançando, mas tira por isso. É assim. Então, a sua oferta, irmã, ela tem que ser dada com fé. Amém? Se não for dada com fé, Deus não recebe, Deus não aceita. Então, você tem que dar a sua oferta com fé. E essa fé, quando a gente tem fé para ofertar, a gente dá com alegria, a gente dá com amor. Não é o que ele ensina? Porque Deus ama quem dá com alegria. Mas aquele que não tem fé para ofertar, né, nas igrejas que pregam o dízimo por obrigação, o cara leva o dízimo, mas leva morto de pena, murmurando. Rapaz, eu nem podia dar esse mês, estou tão apertado, mas eu tenho que dar, não, o devorador vai lá em casa. Ele leva murmurando, reclamando. Mas sempre que você for ofertar, para você que se congrega aqui, sempre que você for ofertar, irmão, oferte, mas oferte com amor, oferte com alegria, oferte com prazer e com fé de ver a obra de Deus avançando. Amém? Oferte. Porque se nós não tiver fé, nós não vamos conseguir ofertar não, meu irmão. Do jeito correto não vamos não. Não vamos conseguir ofertar não. Porque às vezes a gente está aí imprensado, apertado. Aí se falta a fé para ajudar, a gente já ajuda com mesquinhez, já ajuda com murmuração. Mas se eu tenho uma fé para ofertar, eu sempre vou estar ofertando com alegria e com amor na obra do Senhor. A segunda coisa que ele fala aqui para nós é no verso 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O que ele está falando aqui, irmão? Que essa fé, para essa fé, irmão, essa fé de Noé é uma fé que nos leva
a crer nas coisas que somos avisados, mesmo sem estar vendo. Isso. Noé foi avisado, vai vir uma destruição aí, vai vir um dilúvio aí. Nem chuva ainda tinha caído na terra, nem chovia ainda. A terra era regada de baixo para cima, com um vapor que subia. Chuva não caía ainda. E Noé foi avisado de um absurdo desse. Como é que vai cair chuva? Água do céu, como é que pode isso? Isso para ele naquele tempo era uma loucura isso. Como é que vai cair água do céu? Então, mas quando Deus falou isso, mesmo parecendo absurdo, Noé creu no aviso de Deus, mesmo sem estar vendo. A fé, meu irmão, nos leva a acreditar nas coisas que a palavra de Deus fala, mesmo sem nós estar vendo. A fé dá a nós a certeza e a convicção de que aquilo que a palavra de Deus está dizendo vai se cumprir, mesmo sem a gente estar vendo. Por exemplo, a palavra de Deus diz que há uma cidade celestial preparada lá no céu. A fé nos leva a acreditar nisso com convicção. A palavra de Deus diz que Deus está sentado em seu trono lá na glória, e que Cristo Jesus nosso Senhor está sentado à direita dele, e que ele olha e contempla todas as coisas, inclusive está de olho em nós aqui agora e sondando. E nós cremos nisso com todo o nosso coração. Por quê? Por causa da fé. Então a fé, irmão, é uma obra da fé. A fé nos capacita a isso. Ela produz em nós essa obra de acreditar, de ter certeza, ter convicção de que verdadeiramente as promessas de Deus vão se cumprir, de que os mortos vão ressuscitar, vão receber um corpo glorificado, enfim, todas as promessas contidas na palavra de Deus, que a cidade celestial é do jeitinho que a Bíblia descreve, quadrangular, 2.200 km de comprimento, 2.200 km de altura a sua muralha, 2.200 km de largura, 64 metros de espessura, ruas de ouro, 12 portas, cada porta uma pérola, em cada porta tem um anjo, em cima de cada porta tem um nome dos 12 apóstolos, tem 12 fundamentos feitos de pedra preciosa, e cada fundamento tem um nome de uma tribo de Israel. Que lá as ruas são de ouro, que tem uma praça, no meio da praça tem um rio de águas cristalinas, e lá na nascente do rio está o trono de Deus e de Jesus Cristo. E tudo isso a gente acredita, a gente crê que de uma e de outra banda do rio tem a árvore da vida, que dá o seu fruto de mês em mês para a cura das nações. Nós vamos poder comer dela. E Adão foi privado, mas nós vamos poder comer. O corpo glorificado nós vamos receber, que nesse lugar não tem morte, não tem doença, não tem dor, não tem sofrimento. E nós cremos em tudo isso, porque a fé nos capacita a crer nas coisas que Deus fala, porém que não estamos vendo. Isso é a fé. Amém, pessoal? Um que eu pulei aqui sem querer é no verso de número 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. O que o texto está mostrando? O Enoque, primeiro homem da história da humanidade que andou com Deus e não viu a morte. Deus simplesmente deu a ordem e Enoque foi transladado, foi arrebatado, subiu ao céu. O segundo homem depois foi quem? Elias, numa carruagem de fogo. Então a fé, o que é que nós aprendemos nesse versículo? Que a fé nos capacita a crer no arrebatamento. Que 1 Tessalonicenses capítulo 4 do verso 15 até o verso 17 fala do arrebatamento, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos juntamente com eles arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. A fé nos leva a acreditar nesse absurdo, mas nós temos essa certeza, essa convicção. Amém, igreja? Isso é obra da fé. E a gente anda falando isso aí, e o povo acha que a gente é doido. Rapaz, os crentes ficam dizendo que Jesus vai vir como ladrão, que ele vai fazer alguma coisa aí, que eles vão desaparecer e vão subir, vão encontrar Jesus lá no céu. Esses crentes são doidos. E o pior, não é só o povo lá de fora que desacredita, não. A maioria das igrejas não crê nisso. A maioria dos crentes não crê nisso, porque se cresce, era o maior projeto de vida dele, era o arrebatamento. Mas o mundanismo, irmã Irismar, o mundanismo, a carnalidade, a cobiça que está no coração dos crentes de hoje, o melhor dessa terra, vou ser cabeça, vou sair da cauda, vou estar por cima, não por baixo,
Eu sou princesa, sou príncipe, sou filho de Deus. Melhor essa terra, melhor essa terra. Oh, melhor essa terra. Isso é crente carnal, cobiçoso, invejoso, com o mundo no coração. E não deseja o reino, não deseja as mansões. Se desejasse, ele não estava tão cobiçoso pelas coisas terrenas, não. Ele estava igual Paulo diz lá, 1 Timóteo capítulo 6. Sim, que tendo o que comer, o que vestir, esteja com isso contente, porque nada trouxemos para esse mundo, e é revelado também que não podemos levar nada. Mas os crentes não estão satisfeitos. Por quê? Porque estão aprendendo que tem que ter o melhor dessa terra. Mas os pastores aí falam isso só para enganar eles, para poder pedir o dinheiro deles. Vocês vão ter o melhor dessa terra, amém. Vocês vão ter o melhor dessa terra, Deus vai dar o melhor dessa terra, amém, amém. Se você quer o melhor dessa terra, eu quero. Pois então traga aqui a sua melhor oferta. O povo não cai na reta, o povo não acorda. Que primeiro ele vende a proposta, ele vende o sensacionalismo. Primeiro ele enche o coração do cara do melhor dessa terra, e depois ele diz: para você ter o melhor dessa terra, você tem que trazer dinheiro aqui, bota aqui dinheiro aqui. E o povo não percebe. Mas a fé de Enoque fez com que ele fosse arrebatado, e é andando nessa mesma fé que nós também fomos ser arrebatados, igreja. E nós precisamos ter essa certeza, essa convicção. A fé nos dá isso. A fé nos dá essa convicção, essa certeza. Outra coisa que a fé produz em nós, versículo 8 ao 10. Fé para obedecer a Deus. Do 8 ao 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Oh glória! Então o que é que Abraão fez pela fé? O texto diz: ele obedeceu a Deus. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, onde era a moradia dele. A família de Abraão era a família de idólatras. Abraão não conhecia Deus, Deus ainda não tinha se revelado a Abraão. Abraão também era de uma família de idolatria, e muito provavelmente também era um idólatra. Mas só que havia uma lacuna, um vazio no coração de Abraão, que talvez não havia no coração dos demais homens. Que Abraão era filho de idólatra e talvez praticava idolatria, mas Abraão não se satisfazia, não se preenchia com aquela idolatria. E Abraão imaginava que havia uma coisa maior, além de ídolos, de pedra, de barro, de bronze. E de repente o Deus Todo-Poderoso se revela a ele. E Abraão não vê Deus, ele não toca em Deus, ele não pega em Deus, mas ele ouve a voz de Deus. E Deus chega para ele dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Sabe que o povo da antiguidade era muito apegado à parentela. Hoje é menos isso. A antiguidade era muito, muito. O pai dele ainda era vivo, e ele tinha um amor muito grande pelo pai dele. E Abraão estava lá ouvindo Deus dizer: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas aonde é a terra que o Senhor? Não sei, não, vá que eu lhe mostrarei. Mas aonde é, Senhor? Para o norte, sul, leste, oeste? Não, apenas saia que eu te mostrarei. Senhor, mas as minhas fazendas, o meu gado, minhas riquezas, tudo, vá que eu te mostrarei. Como é que eu vou sustentar tudo isso? Empregados, empregadas, servos e servas, boi, jumento, cavalo, camelo, ovelha, vá que eu te mostrarei. E ali Abraão, meu irmão, simplesmente se organiza, conversa com o papai, sim, pega o sobrinho Ló, pega a mulher dele, a Sara, né, depois chamada de Sara, e pega a mulher e diz: vamos embora. E todo mundo: vamos para onde, Abraão? Não sei, Deus mandou eu sair daqui, eu estou indo. A fé capacita o homem a obedecer. Quando o homem obedece a palavra de Deus, é porque ele tem fé. Mas se o homem insiste em desobedecer, é porque ele não crê. E eu nunca vi, irmão, eu sempre dou uma estudada sobre a história da igreja.
Eu vou lhe ser sincero, eu vi muita loucura na história da igreja. Vi muita loucura. Vi a igreja se dividindo no século III, quando Constantino, em 325, estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. A igreja começou a entrar em declínio. Ali nasceu a igreja católica apostólica romana, a primeira igreja organizada liturgicamente, vamos dizer assim. E ali a igreja começa a entrar em declínio, começa a vir muita coisa dentro da igreja, começa a entrar heresias, começa a entrar apostasia, começa a vir a indulgência, começa a vir a mariolatria, a crença nos santos, a adoração aos santos. E a igreja vai mergulhando nessas heresias, até que chega o século XVI, no ano 1517, Deus levanta o Martinho Lutero. Deus já tinha levantado o John Hus 100 anos antes, Deus já tinha levantado o Savonarola. O William Tyndale na mesma época estava lá na Inglaterra também trabalhando por uma reforma. E Deus levanta esses homens ali, meu irmão, para tentar restaurar a igreja de volta às suas raízes apostólicas do princípio, lá de Atos. Mas quando Deus levanta aqueles homens a tentar fazer a igreja voltar às suas raízes apostólicas do princípio lá de Atos, eles começam a ser perseguidos e mortos. Mas ali nasce o movimento protestante, não a igreja de Cristo. A igreja de Cristo nasceu em Atos 2. O movimento protestante que se opôs contra a igreja católica com força. E houve muita loucura, muita morte, muitos assassinatos. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: heresia igual nós vemos hoje dentro das igrejas, nunca houve. Nunca houve. As heresias que a igreja católica criou, as indulgências que a igreja católica vendeu, nem se compara às heresias das igrejas evangélicas atual. Nem se compara. Se os católicos têm dezenas de santos para adorar, os evangélicos têm milhares de amuletos para adorar. É rosa ungida, é fronha ungida, é martelo ungido, é envelope ungido, é não sei o que mais. Nunca se viu tanta heresia como se vê hoje no púlpito das igrejas. E por quê? Porque não creem. Não creem. Eles não têm a fé para obedecer a Deus. Eles são rebeldes, são insubmissos, são desobedientes. O Brasil não é um país convertido, o Brasil é um país apenas cristianizado, mas convertido ao Evangelho não. Tanto a igreja católica é desviada, como a maioria das igrejas evangélicas não sabe nem quem é o Jesus da Bíblia. Eles conhecem o Jesus que dá presente. Vem que eu vou te abençoar, vem que eu vou fazer na tua vida, mas o Jesus da Bíblia eles não conhecem. Eles pensam que conhecem e andam praticando uma doutrina que não agrada a Deus. A fé leva o homem a obedecer a Deus, nem que ele ponha a vida dele em risco, nem que ele vá obedecer perdendo, mas ele vai. E nós não estamos vendo essa fé na maioria dos cristãos de hoje. Os cantores hoje, para ir cantar numa igreja, a fé deles é só se pagar, se não pagar não vai. Os pregadores do mesmo jeito, eles cobram cachê, é 1.000, 2.000, 3.000, 15.000, aí ele vai, se não der não vai. A fé deles é essa. A fé deles é para fazer ceder e vender, quando a palavra de Deus diz que não pode vender os dons de Deus. A fé deles é para transformar a obra de Deus numa grande fonte de lucro, e a palavra de Deus diz que Deus expulsou quem comprava e quem vendia lá. E a palavra de Deus diz que os dons de Deus é para ser dado de graça, não negociado. Mas a fé deles é todo o contrário, eles são desobedientes. A fé deles é para fazer campanha, 7 semanas, não pode quebrar, eu tenho muita fé, 21 semanas, eu tenho muita fé. Isso não é fé. Fé é se você conhecer a vontade de Deus e obedecer. Mas sabe como é que o povo está procurando conhecer a vontade de Deus hoje em dia, os evangélicos? É assim, ó. Deixa eu ver o que é que Deus vai falar comigo aqui, deixa eu ver, opa, o dedo em cima do versículo, opa, está aqui, peraí. Opa, peraí, e na verdade toda congregação ao presente, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. É assim que eles estão procurando conhecer a vontade de Deus. E assim ninguém conhece a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus apenas se for, meu irmão, mediante a exposição da doutrina bíblica.
Apenas com estudo sistematizado da doutrina bíblica é que você conhece a vontade de Deus. Se não for estudando as escrituras, esse negócio de apontar o dedo, ou está ouvindo um pregador aí, negócio de é fogo para aqui, é fogo para lá, ai meu Deus do céu, a glória, recebe, Deus está abrindo, vai derramar, aleluia. Isso não edifica ninguém, isso é sensacionalismo. Irmão, ia pulando da cadeira ali, né? Opa, meu irmão, eu estou só fazendo um teatrozinho, irmão, eu já fui pregador pentecostal, eu sei fazer isso bem direitinho, você viu aí como eu sei. Se quisesse passar meia hora desse jeito, eu passava. É assim que eles fazem, ó. Você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, meu irmão? Tem muita glória. Quem está sentindo aí da glória? Quem está sentindo aí da glória? Quem está sentindo aí? Quem for batizar com o Espírito Santo, fala a língua aí, fala a língua, vai. É desse jeito, aí pronto, ele vai levando, e o fogo pega, fogo da carne, fogo da emoção. Aí o batuque começa, o teclado começa, e o teclado vai, opa, e a música, você sabe que música empolga. Você sabe que música mexe com a gente, é isso aí, vai. Você já viu que a unção nessas igrejas só desce quando está tocando alguma coisa? Pega a sanfona, o zabumba e pandeiro, opa, a unção desce. Mete o dedo no teclado aí, a unção desce. Unção da carne, isso não é unção. Mas é esse evangelho que o povo conhece, é isso que o povo obedece. O povo está vendido a esse emocionalismo. Tem que aprender a doutrina para fazer a vontade de Deus, meu irmão. Pela fé, nós obedecemos a palavra de Deus. Abraão obedeceu à vontade de Deus. A fé também, irmãos, ela nos capacita a ver milagres do tipo vencer uma esterilidade. Olha o que ele diz aqui do verso 11 ao verso 12. Olha aí. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderão tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Oh, glória a Deus. Pela fé a Sara creu. Eu já estou velhinha, mas o que prometeu é fiel para cumprir a promessa. Eu já estou velha, meu ventre está estéril desde a mocidade, agora eu estou com 90 anos, é impossível eu gerar, mas se Deus falou, Ele vai fazer. A fé nos capacita a vencer esterilidade. E qual tipo de esterilidade eu quero colocar aqui, usando como figura isso aqui que Sara venceu pela fé? A fé nos capacita a vencer a esterilidade na obra de Deus. Você percebeu que muitas vezes nós somos estéreis na obra de Deus, não produzimos frutos na obra de Deus? Quando eu falo de esterilidade, eu me lembro daquele jovem missionário, o David Brainerd, eu acho que era inglês, e ele foi pregar no interior dos Estados Unidos, aos índios. Ele tinha 24 anos de idade quando ele foi pregar aos índios, e foi dedicar a vida dele inteira lá, inteira, ele foi só, morreu com 29 anos, aí estava lá, se converteu com 19, com 24 ele foi enviado pelo um departamento de missões da igreja dele lá, ele queria ir, o departamento de missões enviou, e ele foi lá para o interior dos Estados Unidos pregar aos índios. Lá ele construiu uma cabana, né, preparou lá o jeitinho dele, lá estava lá morando naquele lugarzinho simples, e todo dia aquele homem evangelizava, todo dia aquele homem visitava, todo dia aquele homem pregava o evangelho. Ele cavalgava 200 quilômetros a cavalo, meu irmão. Sabe o que é cavalgar 200 quilômetros a cavalo? Cavalgava, e olha que ele era tuberculoso, ele tinha uma doença nos pulmões, e ele viajava, irmão, muitas vezes embaixo de temporal, embaixo de chuva, passava dias com febre depois de uma viagem como essa. Mas se você lê o diário do David Brainerd, a biografia dele, era um homem de oração, um homem que buscava a Deus, e pregando o evangelho, ganhando almas. Ele chegava a dizer assim na oração dele, ele escreveu lá no diário dele, ele disse que se entristecia muito com a esterilidade que ele tinha na obra de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, como é que um daquele tinha esterilidade? Um cara que trabalhava todo dia na obra, mas ainda assim ele se sentia estéril. E ele chegou ao ponto a dizer assim: eu tenho vivido tão pouco para a glória de Deus. O cara dedicou a vida dele para viver para Deus, dizendo que tinha vivido pouco para a glória de Deus.
E o coração daquele homem queimava tanto de vontade de servir a Deus e dar fruto para o reino dele, que ele chegou a dizer em uma oração, e dizer: Senhor, eu quero ser consumido pela causa do Evangelho. Eu quero viver entregue à tua obra, a ponto de eu ser consumido, como uma vela acesa se consome ali, vai se consumindo. Eu quero ser consumido fazendo a tua obra. A fé levou esse homem a fazer isso. Mas muitos de nós temos sido estéreis. Quando foi a última vez que você pregou para alguém? Quando foi a última vez que você saiu e foi entregar folhete? Ah, pastor, estou esperando o evangelismo da igreja. Ninguém espera o evangelismo da igreja. Evangelismos da igreja são programados, é dia de sábado, mas minha fé, eu quero produzir para Deus. Eu não quero ser estéril. Eu posso pregar segunda, eu posso pregar terça, eu posso pregar dentro do ônibus, eu posso tentar ganhar uma para Jesus dentro do ônibus, eu posso pregar na parada do ônibus, eu posso pregar indo a qualquer lugar que eu for, eu posso falar de Jesus para alguém. Eu posso usar as redes sociais. Você tem um Facebook, tem um Twitter, tem um Instagram, tem aquele outro lá, WhatsApp, meu irmão, e você só usa para jogar figurinha, bobagem, besteira, quando você podia estar produzindo para o reino ali. Então a Sara, pela fé, venceu a esterilidade. E o crente que tem fé, ele não é estéril, ele produz para o reino. Amém, igreja? Tenha esta fé, viva essa fé e produza para o reino de Deus. Faça a obra. Outra coisa que a fé produz em nós: a fé nos leva a colocar Deus acima de tudo. Preste bem atenção no verso 17 ao 19. Do verso 17 até o verso 19. É isso mesmo? Depois eu volto para aí, que eu pulei aqui, mas eu volto do verso 17 até o verso 19. Vamos lá. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. Unigênito quer dizer único filho. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recebeu. Amém. O que é que nós vemos aqui nessa fé de Abraão? O que é que Abraão esperou de Deus durante 25 anos? 25 anos Abraão esperou uma coisa de Deus. O que foi? Um filho. Abraão, vou te dar toda essa terra aí, mas Senhor, eu já estou velho, o Senhor vai dar para quem? Eu vou morrer. Você vai ter um filho. Abraão esperou 25 anos. Quando o filho nasceu, Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. Agora Abraão já está velhinho, idoso, aí ele tem aquele filho, ele põe o nome dele de Isaque. O amor de Abraão por ele, imagina, irmão. Imagina, eu tenho 40 anos, meu filho tem 11. Eu tenho um amor tão grande pelo meu filho. Imagina um cara que nunca teve filho, com 100 anos de idade tendo um filho. É um amor dobrado, triplicado, multiplicado. Uma pessoa de idade tendo o primeiro filho, o sonho da vida dele. Esperou a vida inteira, sonhou a vida toda por um filho. Agora com 100 anos de idade ele tem um filho. Meu irmão, é o xodó dele, é o paparicado dele, é tudo para ele, tudo para ele. E de repente Deus chega e diz: o que, Abraão? Me sacrifica o teu filho. Eu quero que você sacrifique o teu filho para mim. Vá lá no Monte Moriá e sacrifique essa criança. E Abraão foi. E isso, irmão, a gente tem que realmente sentir como sendo algo real. Não é uma historinha, é uma realidade, um fato. E Abraão pegou o menino, levou lá até o monte. Todo mundo sabe da história. Papai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, está o fogo, mas cadê o cordeiro? Meu filho, Deus proverá. Chega lá, Abraão amarra os pés do menino, amarra os braços do menino, coloca ele em cima da lenha, levanta o cutelo para degolar. Era um holocausto. E um holocausto ele tinha que cortar na garganta, derramar o sangue e depois tocar fogo. E quando Abraão levanta o cutelo ali, ele ia matar, ele ia fazer. Aí Deus brada: Abraão, não faça nada contra o menino, porque eu sei que agora tu temes a Deus. E ali de repente Abraão olha, tem um cordeiro preso pelo chifre nos galhos. Ele desamarra o menino, pega o cordeiro, sacrifica, faz o holocausto e vai embora. O que é que foi aqui? Abraão colocou Deus acima de tudo. A fé, irmãos, a fé nos capacita a colocar Deus acima de tudo.
As nossas esposas e vossos maridos são muito importantes nas nossas vidas. Amém? Mas a nossa fé faz com que coloquemos Deus acima deles. Os nossos filhos é um tesouro que Deus deu para nós. Mas a nossa fé nos leva a colocar Deus acima do amor por eles. O trabalho é importante. Ter recursos para sobreviver é importante. Mas a fé nos leva a colocar Deus acima do trabalho, do emprego, dos negócios, do dinheiro, acima de tudo. O homem e a mulher de Deus que realmente tem fé, Deus está em primeiro lugar para ele, acima de tudo. Amém? Deus está acima de tudo na vida dele. Aí chega um camarada milionário com 10 milhões guardado na poupança, com um carro de 500 mil reais, morando numa casa de luxo, e diz: pastor, realmente Deus está em primeiro lugar na minha vida. Eu digo: está não, meu irmão, na sua vida não está não. Você está me julgando? Estou lhe julgando, não para lhe condenar, mas a Bíblia me dá direito de lhe julgar. Sim, não podemos julgar para condenar, isso aí só Deus, mas julgar pela palavra, a Bíblia nos dá esse direito. E eu estou lhe dizendo que Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Por quê? Porque se Deus estivesse em primeiro lugar na sua vida, você ia fazer com seu dinheiro o que a palavra de Deus manda os ricos fazer. E o que é que a palavra de Deus manda os ricos fazer? Ajuda os pobres, e terás um tesouro no céu. Reparte o que tem com o pobre, e terás um tesouro no céu. A Bíblia manda fazer isso. A Bíblia diz em Tiago 5, no verso 1 em diante, que quem junta riqueza está apodrecida aos olhos de Deus, e está enferrujada, e o ferrugem dela vai dar testemunho contra você no dia do juízo. Eu já perdi crente por pregar isso aqui, e não estou preocupado em perder mais, porque eu prego para ganhar ovelhas, não é para ganhar bode que está doido pelo mundo e vai comer a porcaria do mundo lá fora. Eu estou aqui para dar comer a ovelha. Se quer pregação de riqueza e prosperidade, é na igreja do diabo, lá na esquina do outro lado, sei aonde. Na igreja de Deus não prega riqueza nem conquista terrena, prega renúncia. Mas essa fé o povo não tem, né? Eu tenho muita fé, pastor, para conquistar. Isso aí não é fé, meu irmão. Todo incrédulo tem essa fé. Agora, se você tivesse fé para renunciar, eu acreditaria que você tinha fé. Então, meu irmão, nós vimos aqui colocar Deus acima de tudo. O que é que ele diz em 1 João? Lembra aí, Jairo, que 1 João fala assim: se eu ver o meu irmão necessitado, mais ou menos assim, eu tendo o recurso desse mundo e ver o meu irmão necessitado e fechar para ele o coração, como estará em mim o amor de Deus? Está não, irmão, não está. A palavra de Deus diz: o cara tem 10 milhões, 1 milhão, 5 milhões guardado na poupança, e vê o irmão necessitado, não faz nada por ele. Vamos orar pelo irmão. Não é orar pelo irmão, é ajudar o irmão. Mas quando eu coloco Deus acima de tudo, o meu irmão é prioridade para me ajudar na minha vida, porque quando eu sirvo o meu irmão, eu estou servindo a Deus. Então a fé nos leva a colocar Deus acima de tudo, e quando nós colocamos Deus acima de tudo, nós renunciamos, nós abrimos mão. Mas será que nós temos colocado Deus acima de tudo? Muitas vezes não. Por exemplo, tem gente que perde culto na semana para ficar em casa assistindo novela. Tem gente que perde culto no domingo para ficar em casa assistindo a final do Ceará e do Fortaleza. Isso é colocar Deus acima de tudo? Mas eles dizem: não, você está me julgando. Estamos julgando sim, a palavra está julgando. A palavra está julgando. Aí o camarada ouve o pastor pregar uma palavra verdadeira, aí fica lá murmurando, reclamando, porque não tem fé. Porque se tivesse fé, ele ia saber que essa palavra de Deus, ele ia colocar Deus acima de tudo. Quando você colocar Deus como prioridade na sua vida, como é que eu faço isso, pastor? Tudo que você for fazer, procure saber se está alinhado com a vontade de Deus. E como é que eu vou saber que está alinhado com a vontade de Deus? Conhecendo a vontade dele, através da Escritura, que revela a vontade de Deus. Se eu conhecer as Escrituras, a doutrina de Deus, então eu vou saber que quando eu for fazer alguma coisa, eu sei se está de acordo com a vontade de Deus ou não. Mentir, por exemplo, eu estou aqui fazendo um negócio, estou quase fechando um negócio, vou botar uma mentira no meio. Isso é vontade de Deus? Não. Isso não é vontade de Deus. Então eu posso perder o negócio, mas a verdade eu vou falar. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Entendeu agora? Colocar Deus acima de tudo.
Rapaz, eu perdi um negócio, eu ia ganhar dinheiro com esse negócio, mas eu não pude mentir. Eu sou servo de Deus e Deus está em primeiro lugar na minha vida. A fé também produz em nós, irmão. Sim, fé para abençoar pessoas. Olha o verso 20 e o verso 21. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo à morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Amém. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando que pela fé eu posso abençoar pessoas no tocante a coisas futuras. O Jacó chamou lá os filhos, o Isaque abençoou o Jacó e o Esaú no tocante a coisas ainda que não se via. Ele foi lá e abençoou, ministrou sobre a vida deles, abençoou. Depois o Jacó já velhinho, ele abençoou os filhos de Esaú, e José fez menção da saída dos israelitas lá do Egito. Então, pela fé, a fé me capacita a abençoar alguém. É por isso que quando as pessoas dizem Deus te abençoe, eu recebo. Mas sabe que tem gente tão orgulhoso que se você disser Deus te abençoe, o cara não recebe não. Ele se acha que você está querendo ser superior a ele. Tem gente assim, que a pessoa Deus te abençoe, ele nem diz amém, meu irmão, amém. Ele imediatamente diz logo, não, Deus te abençoe também. Tudo bem, pode dizer isso, lógico, né? Mas primeiro ele, amém, meu irmão, amém, eu creio, amém. Pela fé eu posso abençoar os meus filhos. Eu já vi alguém tão arrogante nesse sentido. Um pastor que eu tinha lá no interior, que um dia a gente estava dirigindo no carro, sabe que isso é costume de crente, Deus te abençoe, meu irmão, né? Não é costume da gente? Aí eu falei para ele, Deus te abençoe, sabe o que ele disse? Deus já tem me abençoado. Mas se ele fosse mais humilde, mesmo sabendo que Deus já tem abençoado, ele tinha dito amém, amém, meu irmão. Não é verdade? Mas como ele não crê, então por isso ele não aceita. Mas nós temos fé, irmão, nós temos que crer que a nossa bênção pode abençoar alguém. Amém, pessoal? O que é que Jesus falou? Quando entrar numa casa, saúde aquela casa com a vossa paz. Se aquela casa for digna de paz, tiver alguém digno de paz, a paz repousará sobre ele, senão voltará para vós. E paz é bênção. Paz é bênção. Então, se eu chegar numa casa pela fé, eu vou dizer, Deus abençoe essa casa. Eu estou falando pela fé ali para Deus abençoar mesmo, que a bênção de Deus está sobre nós. Então, se eu abençoar alguém, a pessoa vai ser abençoada. Aí eu digo, Deus abençoe essa casa, mas se não tiver ninguém digno dessa paz lá, a paz vai e volta para mim. Jesus falou isso. Então, pela fé, nós podemos sim abençoar alguém. Amém, pessoal? Vamos lá. Outra coisa, a fé, ela nos capacita até a morte, servir a Deus, mesmo sem receber as promessas. O verso 13 ao verso 16. Verso 13 ao verso 16. Voltando um pouco aí que eu pulei agora há pouco, do 13 ao 16, ele diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Morreram na fé sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria superior. E ele diz, porque, no verso 15, e se na verdade se lembrassem daquela pátria de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Amém. Então, nós vimos aqui nesses versículos, nesses 1, 2, 3, 4 versículos, que a fé nos capacita até a morte, a ser fiel a Deus, mesmo sem receber as promessas. Deus fez a promessa, mas Ele não cumpriu ainda.
mas eu estou às portas da morte, mas ainda assim eu morro crendo nessa promessa. Por exemplo, Abraão, eu vou te fazer uma grande nação. Aí Deus deu a Abraão quantos filhos? Um filho. Depois ele deu mais, mas da promessa foi um filho. E era daquele filho Isaac que tinha que sair essa multidão. E quando Abraão morreu, ele não viu essa multidão, ele só viu Isaac, o filho dele. Mas ele morreu crendo que a promessa ia se cumprir. E ela se cumpriu, sim ou não? Ela se cumpriu. Nós vimos quando Deus levantou Moisés lá no Egito para resgatar o povo de Abraão, a descendência de Abraão, eram 3 milhões de pessoas. Abraão não viu, mas Deus cumpriu a promessa. Ele morreu crendo que ia se cumprir. E quando Abraão ressuscitar, que Deus mostra a Abraão, essa aqui é tua descendência, ele vai se alegrar. Então a fé nos capacita a ser fiel a Deus até a morte, mesmo sem ter recebido a promessa. O apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 Tessalonicenses capítulo 4, no ano 55 da era cristã, ele diz: nós que tivermos vivos seremos arrebatados. O apóstolo Pedro está lá dizendo: aguarda só um pouquinho e o que há de vir virá não tardará. O arrebatamento. Mas aí Paulo morreu antes do arrebatamento. O carrasco levou ele para ser decapitado. E Paulo andando por aquele corredor escuro e frio, e nas mãos do carrasco, com as mãos amarradas, com o capô na cabeça e o pescoço encostado no tronco, ali no coração do apóstolo ele sabia: eu vou morrer na fé, porque eu vou ressuscitar para receber minha herança. Morreu sem receber a promessa, mas morreu na certeza que vai ressuscitar para receber ela. Que se ele não foi arrebatado estando vivo, ele vai ser arrebatado estando morto, porque ele vai ressuscitar. E ele morreu nessa fé. A fé nos capacita a isso. A fé capacita o homem a ser fiel a Deus até a morte. Por que é que nós olhamos para a história da igreja e nós vemos John Hus tendo a oportunidade diante do Sinédrio Católico e dizendo: John Hus, esses livros são de sua autoria? São. Você nega as coisas escritas nesse livro? Ele disse: não. Pois então vai para a fogueira. E na fogueira John Hus estava lá, e perguntaram: John Hus vai negar? E ele dizia: por que eu vou negar o meu Senhor, que ele sempre foi bom por mim? E morreu queimado. Enquanto ele queimava, diz que ele louvava a Deus, aleluia. Pela fé levaram o Lutero também diante do Sinédrio Católico 100 anos depois. Disseram: Lutero, esses livros são seus? São. Sempre eles perguntavam isso: esses livros são seus? São. Você reconhece a autoria desse livro? Reconheço. E você nega a doutrina que está escrita nesse livro? Ele disse: eu não posso ir contra a minha consciência. Se vocês me provarem pelas escrituras que o que eu escrevi está errado, então eu nego, senão eu não posso negar. E Lutero sabia de John Hus tinha morrido queimado. Lutero sabia que Savonarola tinha morrido queimado. Lutero sabia que os crentes tinham sido mortos na arena do Coliseu, esmagados, mortos, torturados, queimados, empedurados em portas. Lutero sabia disso, mas ainda assim ele não negou a fé. Por quê? Porque a fé nos capacita a ser fiel a Deus até a morte. Quem tem fé, ele é fiel a Deus, dê no que dê, perca o que perder, ele é fiel a Deus até a morte. Essa fé, irmão, nós precisamos ter. Essa fé precisa ser restaurada em nossas vidas. Essa fé precisa ser avivada em nós. Essa fé precisa ser despertada em nossas vidas, irmão. Então, amados, nós vamos encerrar bem aqui hoje, mas na sexta-feira que vem a gente conclui essa mensagem. Amém? O meu desejo é que essa palavra tenha sido de grande importância para vocês. E essa fé, irmãos, verdadeiramente, ela precisa entrar em nosso coração. Eu vou lhe dizer que essa fé está dentro de você. Você crê nisso? Mas ela só está adormecida. E todos esses exemplos de fé, nós podemos viver isso também, porque nós temos a mesma fé que aqueles homens tiveram. Só está faltando a gente colocar em prática.
Jesus não falou de fé grande ou fé pequena. Jesus falou de que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer coisas impossíveis. Eu não preciso ter uma fé grande, só preciso ter fé. E por menor que seja a minha fé, ela me capacita a viver da forma que esses homens viveram e a manifestar obras que o mundo precisa ver numa igreja. Nós precisamos, irmãos, pedir a Deus que nos dê essa fé. Precisamos de fato viver essa fé. Você concorda comigo? Precisamos. Então viva. É só viver, é só praticar, é só se entregar a ela, é só ouvir o que Deus fala e faz o que Deus manda e obedece. É só estudar e conhecer a vontade de Deus e praticar. Assim você está vivendo a fé. Então vamos viver. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.